Olá, gente, tudo bem com vocês? Olha só, nós tivemos um probleminha na questão da atualização do site, não é? Na verdade, na hora de salvar as edições, a gente não conseguia. Em relação acredito que em relação à memória e tal, não era na parte da administração do site, mas na empresa em si. Nós estamos resolvendo essa questão, tá certo? Inclusive, vários vídeos de outros assuntos já foram gravados, mas aí a gente teve problema na parte de compactação, então nós estamos resolvendo essa parte aí, mas enquanto isso não é resolvido, tá certo? Eu vou dar continuidade com vocês e eu vou começar a partir de agora resolver questões das principais bancas do país, que é um ponto importantíssimo também, não é? Além dos conteúdos, nós vamos começar a resolver questões das principais bancas do país. Então hoje, não é? Nós vamos tratar agora de resolver 12 questões da banca CESP, tá certo? Hoje o SEBRASP. Então o material teórico, né, você encontra aqui ao lado da videoaula, você já pode imprimir. Caso você ainda não tenha impresso material interessante, que você imprima para acompanhar, porque vai ficar melhor, não é? Para a gente poder analisar cada questão, tá certo? Então, na verdade, hoje eu trouxe para trabalhar com vocês um simulado que eu preparei para a Polícia Militar de Alagoas, que vai acontecer agora no dia 29 de outubro. John, eu não vou fazer Polícia Militar de Alagoas. John, esse concurso já passou, vai acontecer. Gente, não importa, a questão CESP é questão muito boa, não é? De uma banca aí bastante rigorosa e de assuntos muito pertinentes. Então nós vamos começar agora, tá certo? A discutir algumas questões. Neste material, nós vamos trabalhar questões de concordância verbal, concordância nominal, crase, ortografia. Na parte de ortografia, nós vamos trabalhar o uso dos porquês, tá certo? Então eu trouxe 12 questões muito boas e nós vamos ter uma discussão bacana acerca destas proposições. Olha só, gente, a primeira questão você está acompanhando aí no seu material e aparece aí também na tela, não é? Diz o seguinte, olha só, na frase, a maioria dos homens está cansada daquela situação. Olha o que é que acontece. Se a gente parar para pensar, a frase em si, ela já deixa a gente um pouquinho, né? Eita, será que essa frase está correta? Principalmente para quem não tem o domínio da língua portuguesa. Para quem não estuda português de forma detalhada e tal, uma frase dessa é horrorosa, porque olha só, a maioria dos homens está cansada. Aparentemente estranha, né? Vamos analisar a questão, olha só. A expressão destacada é chamada de partitiva e, em sua totalidade, a oração está completamente correta. Vamos dar uma olhadinha. Gente, olha só. Nós estudamos já nas primeiras videoaulas, né, do nosso curso, as 7 primeiras videoaulas, elas são de concordância. E eu expliquei para vocês que a maioria é um exemplo, sim, de expressão partitiva, não é isso? Não só a maioria de, como a maioria de, grande parte de, não é? Uma porção de, a minoria de. John, o que é uma expressão partitiva? Falando numa linguagem mais simples mesmo, é quando eu vou partir alguma coisa, mas eu não tenho noção de números. Quando eu digo, por exemplo, a maioria das pessoas gostam de Ivete Sangalo, eu não sei quantas são. Eu sei que é muita gente, não é a maioria, mas eu não sei quantas são. Então, o que é que o CESP faz? Pega uma oração, pega um trecho e faz algumas avaliações acerca, não é, do trecho que eles colocam em questão. E a gente precisa analisar cada detalhe. Nesta primeira questão diz o seguinte, na frase, a maioria dos homens está cansada. A expressão destacada é chamada de partitiva, sim, não é? A maioria dos, a maioria de é sim uma expressão partitiva, até aí está tudo correto. E aí depois diz, em sua totalidade, a oração está completamente correta. Esta proposição está verdadeira. John, por quê? Olha só. A primeira questão trouxe uma expressão partitiva seguida de um substantivo no plural. Perceba que aí eu tenho a maioria de, sendo a expressão partitiva, e logo em seguida eu trouxe um substantivo no plural, que no caso é homens. Então olha só, a maioria dos homens, o que foi que nós estudamos?
Quando eu encontrar uma expressão partitiva seguida de um substantivo no plural, o verbo vai poder concordar com a expressão partitiva, ficando no singular, ou concordando com o substantivo pluralizado, que no caso desta frase é homens. John, entendi. Em relação ao verbo, tudo ok. A maioria dos homens está. No caso, poderia ficar tanto está como estão, correto? Correto. Só que aí o que é que acontece? A dúvida parte nesta palavra aí, ó, cansada. Porque muitas vezes os alunos perguntam, John, já que eu tenho na frase o termo homens, como é que vai ficar cansada? Olha a pegadinha aí. Gente, na expressão partitiva, seguida de substantivo no plural, o verbo vai ter duas possibilidades de concordância, não é isso? O verbo vai poder concordar com a expressão partitiva ou com o substantivo. Perceba que na frase o verbo está no singular. Olha só, a maioria dos homens está cansado, está concordando com a expressão a maioria. Se o verbo ficou no singular concordando com a expressão a maioria, todo o restante da frase tem que concordar também. Ou seja, tem que ficar a maioria está cansada. A maioria de quê? Dos homens. Tá certo? Então, na verdade, essa expressão cansada está, assim como o verbo, concordando com a expressão a maioria. Agora, uma outra possibilidade de concordância seria o verbo no plural. Se o verbo estivesse no plural, no caso, a maioria dos homens estão, aí ficaria a maioria dos homens estão cansados. Por que ficaria cansados? John, estou concordando com homens. Porque o verbo estaria concordando também com homens. Então, primeira questão do Sebrasp, aí, não é? Respondida. Primeira questão, de fato, ela está certa. É uma questão trabalhosa, mas que dá para responder. Tem que ter muito cuidado. Português é atenção. Às vezes eu recebo algumas mensagens de uns alunos, João, fui mal na prova de português. Tem gente que deixa português por último, acha que já domina e tem que ter cuidado, gente. Português é peso, português é atenção, tá certo? Então vamos agora para a segunda questão. Quando a gente chega na segunda questão, não é? Também de concordância, não é? Questão estilo CESP, estilo Sebrasp. Acompanha aí no seu material. Olha só, nós temos na frase cerca de 100 pessoas serão aprovadas no certame. Poderíamos, sem que houvesse comprometimento gramatical, trocar a expressão sublinhada por será aprovada. Uma questão aí básica, não é? Mas uma questão à cara do CESP, e aí o pessoal que vai fazer concurso, independentemente, não é se vai fazer PMAL ou não, é uma questão CESP, então é bom ficar ligado, tá bom? Então olha só, nessa questão, gente, já modifica aí o nosso contexto. Por quê? Na primeira questão, nós trabalhamos uma expressão partitiva, que foi o que eu falei para vocês, que é aquela expressão que eu não tenho noção de números. Já na segunda questão, trouxe uma outra possibilidade, que não é mais uma expressão partitiva, é uma expressão que indica quantidade aproximada. E uma dica importante para vocês, olha para cá. Existe uma diferença entre a expressão partitiva, tá certo? E a expressão que indica quantidade aproximada. John, qual é a diferença? Olha só, na expressão partitiva eu não tenho noção de números, tá certo? Na expressão partitiva eu não tenho noção de números. E agora, gente, nós vamos responder a segunda questão, tá certo? Que já traz uma proposta diferente. É uma questão de concordância também, mas nós vamos abordar uma nova regra. Olha só. Na segunda questão diz o seguinte: na frase, cerca de 100 pessoas serão aprovadas no certame. Poderíamos, sem que houvesse comprometimento gramatical, trocar a expressão sublinhada por será aprovada. Então vamos pensar, olha só, nós estudamos na parte de concordância, né? E um ponto importante que eu queria tratar agora, olha só, gente, é a diferença, tá certo? Da expressão partitiva, da expressão que indica quantidade aproximada, que é diferente, tá certo?
Olha só, como eu já tinha falado, né, na questão número 1, na expressão partitiva eu não vou ter noção de números. É a maioria de, a minoria de, grande parte de, uma porção de. Eu não tenho noção de números. Já na expressão que indica quantidade aproximada, nós estudamos na aula de concordância que o verbo não pode concordar com a expressão. O verbo sempre vai concordar com o número, não é? Então, um singular, a partir de 2 plural. Nós temos algumas exceções aí, nós temos uma exceção diante da expressão mais de um, mas não é o caso agora, tá certo? Então, focando na regra básica de concordância, daríamos para responder a questão de número 2, né? Então, olha só, na expressão partitiva, o verbo vai poder concordar com a expressão partitiva ou com o substantivo pluralizado. Na expressão que indica quantidade aproximada, o verbo vai concordar com o número. E olha o que a questão 2 trouxe. Cerca de 100 pessoas serão aprovadas no certame. Poderíamos trocar, sem que houvesse comprometimento gramatical, a expressão sublinhada por será aprovada? Não, é óbvio que não poderíamos. Alguns alunos aí confundem, não é? E acham que poderia justamente por confundir essa regra da expressão partitiva. Mas cerca de... tá certo? Cerca de é uma expressão que indica quantidade aproximada. Tenho que olhar para o número. Quantas pessoas eu tenho aí? 100. Se eu tenho 100, verbo no plural. Logo, a proposição de número 2 está errada, sem sombra de dúvidas. Chegando na questão de número 3, nós vamos encontrar uma questão massa também de concordância, tá bom? Estilo CESP. Olha o que a questão 3 trouxe. Acompanha aí no seu material ou na tela. Olha só. No excerto, acordou Marcos e Luana depois daquele barulho infernal. O termo destacado não está empregado corretamente. A flexão do verbo deve ser no plural, concordando com o sujeito composto. Então vamos parar aí e responder uma questão arretada, estilo CESP, não é? Exigindo aí tópicos de concordância. Gente, analisando a frase, olha a frase que eu tenho. Acordou Marcos e Luana, não é? Depois da terrível discussão. Vou colocar essa frase aqui para a gente poder trabalhar melhor, tá bom? Olha só. Acordou Marcos e Luana. Só para a gente ter uma noção aqui, olha só. Então eu peguei a frase, coloquei aqui, tá certo? Acordou Marcos e Luana. Olha o que é que o Sebrasp está trazendo para a gente aí. Poderíamos... Não, desculpa, estou na questão número 3. O termo destacado, perceba que o termo destacado está no verbo acordar, tá certo? Acordou. Olha o que a questão está trazendo aí. O termo destacado não está empregado corretamente. A flexão do verbo deve ser no plural, concordando com o sujeito composto. De fato, eu tenho um sujeito composto, não é? Marcos e Luana, e o Sebrasp colocou aí essa frase e disse que o verbo está empregado incorretamente. Gente, a proposição ela está errada, certo? O gabarito é errado. Por quê? Porque esse verbo ele não está empregado de forma errada, ele está empregado de forma correta. Ô John, e de fato não deveria concordar com o sujeito composto, Marcos e Luana? Gente, na regra geral de concordância, nós estudamos que quando o verbo ele surge antes do sujeito composto, ele tem duas possibilidades de concordância, não é isso? Ele vai poder concordar com o núcleo mais próximo ou concordar com a totalidade, tá certo? Isso não acontece se esse verbo tivesse surgido depois do sujeito composto. Eu não posso falar Marcos e Luana acordou. Tem que ficar Marcos e Luana acordaram. Mas na questão do número 3, a banca trouxe o verbo anteposto ao sujeito composto. Se ele surgiu anteposto, se ele vem antes de um sujeito composto, ele pode ficar tanto no singular, concordando com o núcleo mais próximo, no caso da frase Marcos, como no plural, concordando com a totalidade. Isso aí é um ponto importante. John, existe alguma exceção? Existe. Poderia esse verbo ficar só no plural? Este não.
Mas, se eu tivesse um verbo que indicasse reciprocidade, aí o plural seria obrigatório, tá bom? Se eu tivesse, por exemplo, abraçou-se Marcos e Luana, de fato estaria errado, porque o verbo abraçar exprime reciprocidade, aí o plural é obrigatório, mas isso não acontece com o verbo acordar. Então, neste caso daqui, o verbo está empregado corretamente. E a questão, o Sebrasp diz que a flexão do verbo deve ser no plural, concordando com o sujeito composto. Não necessariamente. Pode também ficar no plural, mas não está empregado de forma errada, tá bom? Então, a questão número 3, ela está errada. Vamos para a questão número 4 e encerrar este primeiro vídeo, tá certo? Olha só, na questão número 4 eu tenho mais uma questão arretada de concordância, não é? E é uma questão, gente, que gera muito recurso aí, não é? Muitos recursos são empregados aí nesta questão e eu trouxe justamente para a gente poder trabalhar e abrir aí a mente até de alguns gramáticos e alguns professores de língua portuguesa, tá certo? Olha só, questão número 4, acompanha aí o seu material, acompanhe na tela. Diz o seguinte: ele foi um dos que mais aplaudiu o artista. O que eu costumo dizer, gente, sempre, não é? No meu curso de português eu sempre costumo tratar os meus alunos e na verdade, ensiná-los da seguinte forma. Eu sempre digo que português é igual a matemática. Muitos alunos vão fazer prova de português com o coração, no sentido de, eu vou analisar. Eu acho que essa frase está com sentido. Gente, não pode ser assim. Se fosse para achar, ou eu acho que essa frase tem sentido, todo mundo passava. Porque todo mundo iria achar um sentido na frase. Você tem que pensar que toda frase existe uma regra, não é? Existe uma fórmula para responder. E a gente precisa estudar direitinho para a gente conseguir gabaritar. Então, a questão de número 4 trouxe aquela expressão um dos que gera muita repercussão. Por quê? Parte dos gramáticos admitem o verbo no singular, outra parte no plural. E a gente tem ainda um grupo que admite tanto o plural quanto o singular. John, em quem acreditar? Vamos na regra lógica. Não é? Eu não passo para o meu aluno as 3 possibilidades, porque no fim o aluno vai perguntar, John, mas eu sigo qual? Então eu só dou uma possibilidade. Por isso que às vezes alguns alunos chegam para mim e dizem, John, eu estudei no teu material isso, mas eu encontrei no outro material uma outra regra. Eu não passei 2, 3 regras, porque português já é complicado. Então se eu for passar para vocês todas as variantes de todos os gramáticos, o aluno não vai entender nada. Então eu passo o que realmente a gente pode contestar caso a banca trate de forma diferente. Então na questão 4 eu tenho a seguinte frase: ele foi um dos que mais aplaudiu o artista. O termo destacado exerce função de pronome relativo, não é? Perceba que o termo destacado é o que de fato é um pronome relativo, não é? O que permite o verbo aplaudir ficar também no plural. Perceba que o Sebrasp, não é uma banca extremamente exigente e às vezes a gente se perde numa palavrinha ou outra aí. Olha o que foi que a banca trouxe. Então, olha só, ele foi um dos que mais aplaudiu o artista. O termo destacado exerce função de pronome relativo, ok? O que permite o verbo aplaudir ficar também no plural. Não é? Eu já adianto que a frase, que o excerto aí está errado. John, por conta de quê? Por conta dessa expressão também, não é? Não pode ficar também no plural. Só pode ficar no plural. Só pode ficar no plural. E nós temos uma regra lógica para responder essa questão. Olha só, vou colocar a frase aqui, tá certo? Para ficar mais fácil. Olha só. Ele foi um dos que mais aplaudiu o artista. Só para a gente ter uma noção aqui. Ele foi um dos que mais aplaudiu o artista. Preste atenção. Aqui nós grifamos o que, não é? Então o que de fato é um pronome relativo. E o que é que acontece, gente? Diante da expressão um dos que, o plural ele passa a ser obrigatório. Por quê? Esse que, em qualquer livro, em qualquer gramática, você vai encontrar que esse que é um pronome relativo.
não é? Ele foi um dos que está relacionado ao termo anterior, pronome relativo. Então, o que é que acontece? Em qualquer gramática do mundo, você vai encontrar que, diante do pronome relativo que, o verbo vai concordar com o seu antecedente. E o termo antecedente, ele está pluralizado. Então eu não posso falar, ele foi um dos que mais aplaudiu. Ele foi um dos que mais aplaudiram. O plural passa a ser obrigatório. Tá certo? Ah, John, mas é porque em tal gramática admite-se também o plural. Qual a regra gramatical para admitir? O singular. Tá certo? Ah, John, tal gramática, desculpas, eu até falei agora, né? Tal gramática aceita também o plural, mas eu queria falar o singular. Pronto, a gramática que aceita o singular. Tal gramática, John, está aceitando também o singular, mas cadê a regra gramatical para aceitar? Cadê a lógica, não é? Sintática para admitir esse verbo no singular? Agora, gente, uma dica importante, ó. Esse termo ele pode não vir junto, tá certo? Um dos que. Eu poderia ter, por exemplo, olha só, olha a frase. Ele foi um dos alunos, que mais tiraram notas boas. Só um exemplo aí, tá certo? Só para complementar a frase. Percebam o seguinte, a expressão dos que ou uma das que, ela pode vir junta, tá certo? Ou ela pode vir intercalada, como aqui, ó. Ele foi um dos alunos que, mas perceba que independentemente dos casos, o que continua sendo o pronome relativo e o seu antecedente também será uma expressão pluralizada. Logo, o verbo só no plural, tá certo? Então, como a banca diz aqui, na quarta questão que poderia ficar também no plural, admite-se o verbo no singular. E a gente sabe que gramaticalmente isso não pode acontecer. Então, a questão 4 dessa ficha aí resolutiva do Sebrasp, o gabarito é errado. No próximo vídeo, nós vamos responder mais 4 questões. Abraço e até daqui a pouco.